Olá, alunos! Então, continuando o nosso conteúdo da disciplina de análise de investimentos, hoje nós vamos ver sobre o risco, o impacto do risco no custo do capital. Então, nós vamos ver o custo de capital e nós vamos ver a relação entre o custo de capital e o risco, em que eu vou ajustar o custo de capital ao risco do meu negócio, ao risco daquilo que eu estou fazendo da minha análise. Então, inicialmente, o que é o custo de capital? O custo de capital, eu utilizo ele para algumas coisas. Ele pode ser interpretado como uma taxa mínima de retorno que eu exijo pelo meu investimento. Esse é o custo de capital. Então, o custo de capital ele existe mesmo quando o capital é meu. Vamos supor que a empresa ela tenha dinheiro em caixa para realizar o investimento. Ela não pode simplesmente considerar que, por ser aquele dinheiro do caixa, que ela tem em caixa disponível, que ela simplesmente vai pegar o dinheiro, fazer o investimento e tudo bem, eu não tenho que pagar juros para mim mesmo, Afinal, o dinheiro é meu? Não, eu tenho que pagar. A empresa ela tem que considerar que ela tem que pagar um custo de capital para ela mesma, inclusive. E é essa taxa que a gente utiliza também como parâmetro para análise dos investimentos, parâmetro para a gente colocar lá no VPL, para a gente comparar com a TIR. Então, essa taxa é o meu custo de capital. E a gente vai ver técnicas para eu estimar esse custo de capital da empresa, porque ela não pode ser aleatório, eu tenho que considerar o custo de capital também com base em alguns critérios. E a primeira parte que a gente tem aqui de cálculo do custo de capital é o custo médio ponderado do capital. Esse custo médio ponderado do capital, como o nome diz, é uma média ponderada dos custos de capital que eu já tenho na minha empresa. Então vamos supor que eu tenha essa estrutura aqui da nossa tabela de capital, Eu tenho uma empresa que tem 8 milhões em ações ordinárias, 4 milhões em ações preferenciais, 1 milhão e 500 mil em lucros retidos e 2 milhões e 600 mil em empréstimos de longo prazo que ela realizou. E cada um desses tem uma participação, quer dizer que 49% do meu total de recursos é de ações ordinárias, 24% é de ações preferenciais e assim por diante. Então isso aqui é a participação desse valor de mercado da fonte de recurso no total de recursos da empresa. E cada uma tem um custo. Então quer dizer que as ações ordinárias eu tenho que pagar 14% de custo para ela, de custo de capital. Para as preferenciais, 10,6%. Para os lucros retidos, 13%. E para os empréstimos, 9,5%, que é o menor aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a média ponderada pela participação. Então aqui eu tenho a participação, que é o W, vezes o custo de capital. Então eu vou multiplicar esse por esse e vou fazer a somatória dessas multiplicações, como a gente tem aqui. Então 14% vezes a sua participação, de 0,4969, depois 24% vezes 10,6 e assim por diante. A gente soma e tem um custo médio ponderado de capital de 12,34%. Então eu não posso fazer uma média simples, somar esses 4 e dividir por 4, a média aritmética simples. Eu tenho que fazer a média ponderada pela participação. E isso aqui serve daí como base, esses 12,34% vai servir como base para análise de investimento. Eu tenho um custo médio, a minha empresa como um todo tem um custo médio ponderado do capital de 12,34. Eu não estou analisando nem pelo menor nem pelo maior, eu estou analisando pela média dos custos que eu tenho. É a forma mais coerente de se fazer análise do custo de capital. Avançando, nós temos também o modelo de Modigliani Miller para determinar qual é o meu custo de capital. Esse modelo, ele considera que o meu retorno, custo do capital próprio, aqui o que a gente chama de KCP, o custo do capital próprio, ele é igual ao custo do capital sem risco da empresa, como se a empresa não tivesse risco, que é esse K0, mais uma condição aqui, mais uma propriedade aqui, que é da dívida dividido pelo capital próprio, então é o percentual de dívida sobre o capital próprio, vezes a diferença que eu tenho entre o custo de capital sem risco menos o custo da dívida da empresa, multiplicado por 1 menos a taxa de tributação, do imposto de renda, porque isso aqui daí faz uma dedução nesse processo, tá bem? Então pensem que quanto maior for a relação da dívida em cima do capital próprio, ou seja, quanto maior o D em relação ao capital próprio, quanto maior a dívida em relação ao capital próprio, maior vai ser o custo de capital próprio. Porque quanto mais endividado eu estiver, mais risco eu vou ter. E daí maior tem que ser o custo de capital, porque sempre o retorno tem que acompanhar o risco. Então essa é a interpretação, quanto maior a participação da dívida na minha estrutura, maior vai ser o meu custo de capital próprio.
Avançando, então, para a gente finalizar aqui sobre o modelo CAPM, que também é um outro modelo que eu posso utilizar para calcular o custo de capital próprio, em que eu tenho o custo de capital próprio é igual a uma taxa de rentabilidade livre de risco, então é uma taxa também de rentabilidade livre de risco. Por exemplo, no mercado, a gente poderia pegar a taxa de rentabilidade livre de risco, a taxa Selic é um parâmetro muito bom para a gente utilizar como uma taxa livre de risco, somado a um que a gente chama pelo prêmio pelo risco. Esse beta que multiplica essa diferença é o que a gente chama de prêmio pelo risco. Aqui nós temos a rentabilidade da carteira de mercado menos a rentabilidade dos ativos livres de risco. Então, a taxa Selic, por exemplo, é um bom indicador para a gente utilizar como ativo livre de risco, porque eu posso comprar títulos do governo a risco zero e ele vai me pagar a taxa Selic, tá? A taxa de rentabilidade do mercado eu poderia utilizar, por exemplo, a variação no índice da Bolsa de Valores, no Ibovespa. Isso seria um bom indicativo de rentabilidade da carteira de mercado, porque eu estou pegando ali uma gama de várias empresas e estou vendo qual é a variação dessa rentabilidade, né? Quanto que variou de um período a outro. Tá? E o beta, esse beta depende da empresa que eu estou analisando. Então o beta ele é calculado para a empresa. E esse beta ele mede qual é a sensibilidade dos retornos da empresa em relação às variações do mercado. Para a gente interpretar esse beta. Vamos supor que uma empresa tem um beta de 1,5. Tá? Então ele vai ser lá 1,5. Quer dizer que se a carteira de mercado subir ou cair 1%, a ação da empresa tem uma tendência a se valorizar ou desvalorizar em 1,5%. Então ela é mais sensível. Agora, se for de 0,5%, quer dizer que uma variação de 1% na carteira de mercado tem um efeito, tende a ter um efeito de 0,5% no preço da ação da empresa. Então, quanto maior o beta, mais arriscado. Sempre que esse beta for maior do que 1, ela é mais sensível. Sempre que for menor do que 1, é menos sensível. Sempre que for igual a 1, é idêntico, é proporcional. Quer dizer que se o mercado subir 1%, a tendência é que o preço da ação suba 1%. Tá bem? Se cair 1%, a tendência é que caia 1%. E assim por diante. Então a gente analisa isso. Por isso que aqui a gente tem um prêmio pelo risco. Eu vou pegar a diferença entre a rentabilidade de mercado menos a rentabilidade livre de risco e vou multiplicar pelo risco da empresa, que o beta pode ser traduzido como risco da empresa. E daí isso é um prêmio pelo risco. Eu ganho aquilo que eu ganharia sem assumir risco, que é o livre de risco, mais um prêmio por estar assumindo o risco de investir nessa empresa. E daí a gente pode utilizar o custo de capital próprio. Então essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Muito obrigado e até a próxima.